comentar sobre essa notícia aí, né, da ampliação da refinaria Abreu e Lima, uma notícia um pouco polêmica, né, mostrando aí investimentos que podem chegar a 8 bilhões de reais, investimentos em refino. Vamos entender direitinho, fala um pouquinho para a gente aí, qual que é o objetivo, né, da companhia investir lá na refinaria? Foi notícia ontem, né, presidente Lula esteve lá, o presidente da estatal também, falaram bastante, mas a gente sabe que também a refinaria esteve ali, né, entre os principais assuntos ali da Lava Jato, então sempre causa muita polêmica. Conta um pouquinho mais para a gente, qual o objetivo mesmo da companhia em investir mais aí nessa questão, né, no refino do petróleo, né? Será que a exploração fica um pouco prejudicada? E falar um pouquinho também da sua avaliação. Então, Paulo, vamos lá, né? Não é novidade para ninguém que o governo já tinha o objetivo de aumentar o investimento no refino. A gente já vai falar um pouquinho sobre por que o governo pretende fazer isso, mas antes, né, se não era novidade para ninguém, isso já estava no plano estratégico. A Petrobras anunciou até mais de 15 bilhões de dólares no plano de investimentos que ela tem até 2028, no segmento de refino, expansão da capacidade de refino. Mas acho que o fato dessa notícia ter gerado tanta repercussão é justamente pelo fato da refinaria de Abreu e Lima ter sido um dos principais ativos envolvidos ali no esquema de corrupção da Lava Jato, com muito superfaturamento. As obras demoraram e custaram muito mais do que antes os acionistas esperavam, inclusive nem foi finalizado, né? Então, acho que isso é meio simbólico, né? Essa volta dos investimentos em Abreu e Lima é uma questão um pouco simbólica, porque acho que de certa forma traz alguns fantasmas do passado aí para os investidores, principalmente aqueles que investiam na Petrobras na época, e que a gente tem que lembrar, eu não sei se todo mundo aí se recorda, mas as ações da Petrobras naquele momento chegaram a bater R$ 4, né? Então, não foi um período nada positivo para os investidores, e acho que, de certa forma, isso relembra um pouco daquele momento e traz perguntas, né? E perguntas válidas, né, para os investidores. Qual é o objetivo da companhia daqui para frente, né? Será que a gente vai ter chance de voltar àquele período de resultados tão negativos, né? De endividamento elevado, corrupção e tudo mais, ou se é só entre aspas, uma mudança estratégica, mas os pilares da Petrobras continuam intactos para o futuro, né? Então, acho que esse é um pouquinho da minha interpretação sobre por que essa fala do Lula lá em Abreu e Lima gerou tanta repercussão, porque eu acho que traz lembranças ruins para o mercado, tá? Agora, falando qual é o objetivo do governo em voltar a fazer mais investimentos em refinarias, e aqui não só falando de Abreu e Lima, estou falando no parque como geral, né? A gente saiu de um governo passado no qual a Petrobras, ela, na verdade, ela vinha vendendo ativos de refino, né? E a gente agora entrou num período em que a Petrobras, na verdade, está aumentando, né? Não só deixou de vender esses ativos de refino, como ela ainda está aumentando os investimentos nessa classe de ativos. Primeira coisa aqui é, por que o governo tem feito isso, né? Na verdade, investir em refino para o governo tem um significado estratégico importante, porque ao investir em refino, o país tende a ser um pouco menos dependente de importação, né? E pensando aqui numa lógica de mercado, né, sem levar em conta possíveis manobras do governo de influenciar na precificação, isso dá um respiro para o governo
quando a gente eventualmente tiver alguma disparada de preço de combustíveis lá fora. Então, vamos supor que acontece alguma coisa muito ruim, a gente está vendo aí algum conflito lá no Oriente que está trazendo alguns receios, acontece alguma coisa ruim, o preço dos combustíveis dispara. O governo ele tem um período de adaptação, né, porque ele não seria tão dependente da importação, então ele conseguiria produzir aqui dentro durante algum tempo para abastecer o mercado local, sem precisar repassar, né, para o consumidor final, que somos nós, o preço de combustível, e a gente sabe como o preço de combustível ele é muito impactante para o governo em termos de popularidade, né, em termos de aprovação. O público, né, a população tende a ficar bastante descontente quando ela vê com os preços subindo, e o preço do combustível é um dos componentes que mais geram insatisfação. Então, isso tem um componente aqui estratégico para o governo em termos de popularidade, né? O problema é que, pensando como acionista aqui, isso não necessariamente é bom para a Petrobras, e na verdade eu vou explicar que na verdade isso tende a ser ruim para a Petrobras. Por quê? Porque o segmento de refino, ele é um segmento que tem margens muito apertadas, né? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, o segmento de exploração e produção, o investimento ali no pré-sal, onde a companhia extrai petróleo, né? Tem uma margem EBITDA de mais de 60%, né? Dependendo do trimestre, dependendo dos preços, pode chegar a 70%, né? Enquanto que o segmento de refino tem uma margem de 5, não chega a 2 dígitos, né? A gente está falando de margem de abaixo de 10%. Ou seja, logo de cara, dá para perceber que é um mercado que tem uma rentabilidade muito menor e, ao mesmo tempo, né, consequentemente, tem uma dificuldade operacional e estratégica muito maior. Então, para você ter retornos interessantes no refino, você precisa de uma gestão muito ágil, de uma política comercial muito ágil, de uma eficiência operacional muito grande, que são coisas que não combinam com a palavra estatal, né? Normalmente a estatal ela tem que ser mais engessada, não tende a ter essa agilidade de uma companhia privada. Então, para uma Petrobras carregar ativos de refino, normalmente não é a melhor decisão em termos de alocação de capital, porque no refino ela não consegue extrair tanto retorno quanto ela consegue no segmento de exploração e produção, onde ela tem uma escala gigantesca, ela tem conhecimento ali, principalmente dos ativos em águas profundas e ultraprofundas. Então, ali ela consegue ter o seu maior diferencial, ali ela consegue colocar dinheiro e retirar muito dinheiro, né? Diferente do refino, onde ela coloca muito dinheiro, mas retira pouco, por causa desse perfil de retorno bastante diferente desses dois tipos de ativos. Então, pensando como acionista da Petrobras, qualquer incremento do investimento no refino significa uma menor capacidade de investir em ativos como o pré-sal, em ativos como a margem equatorial, que a Petrobras está tentando expandir nos próximos anos, e isso, consequentemente, significa aí um menor retorno consolidado para os acionistas, né? Então, tirando a questão política, o interesse político por trás do investimento nas refinarias, pensando só como investidores mesmo, né, em termos financeiros, o investimento em refino ele tende a se traduzir em um menor retorno para os acionistas, e é por isso que a gente aqui, né, pensando como acionista ou investidor da Petrobras, essa não é a melhor decisão em termos de investimento para a companhia. E trazendo menos retorno nesses investimentos aí, trazendo menos retorno para o acionista, isso significa, então, menos dividendos. Pode ser, então, que haja aí
não, de repente não para agora, mas depois, como é que você está olhando aí para essa distribuição de dividendos, que, claro, é a principal, vamos dizer assim, a atratividade da Petrobras, né? A questão da distribuição dos dividendos. Não só isso, mas é um dos grandes fatores que tem segurado as ações da Petrobras em patamares aí interessantes nos últimos anos, né? Então, sim, esse aumento dos investimentos em ativos como refino, ou vamos aqui além, né? Não vamos nos restringir a isso, o interesse da Petrobras em investir em ativos renováveis, que a gente está vendo, eventuais eólicas offshore, né, em alto mar, todos esses são investimentos que têm retornos muito menores do que o investimento em exploração e produção de petróleo, e no fim do dia isso significa menor retorno e menor capacidade de distribuição de dividendos. Então, para quem se acostumou a Petrobras pagando ali yields de 30%, 40%, quase 50% nos últimos anos, a expectativa para os próximos anos já é muito menor, a gente está falando de menos de 20%, que, claro, ainda é um montante interessante, pensando no resto do mercado, mas é muito menor do que a gente viu a Petrobras distribuindo nos últimos anos, e em partes, né? Claro, tem um pouquinho aqui de queda dos preços do petróleo nos últimos meses, mas também muito associado a esse aumento dos investimentos em ativos que não trazem tanto retorno para o acionista. Então, é possível. A gente teve um desempenho muito bom, né, em 2023 de Petrobras. Então, é bem possível que a gente, vamos dizer assim, a companhia não consiga continuar nessa toada de 2023. Como é que você está enxergando aí, falando mesmo operacionalmente, resultados da companhia e o próprio valor das ações mesmo? Então, Paulo, eu diria que assim, ó, mesmo que os resultados não sejam tão deslumbrantes quanto foram nos últimos anos, com o petróleo ali nos $75, $80, ainda é um patamar em que a companhia consegue se aproveitar muito bem. A gente está falando aqui de ativos, né, falando de exploração e produção, que a Petrobras consegue extrair a um custo de menos de $5 o barril, por exemplo. É claro que tem outros custos aqui envolvidos, custos, né, de gestão, enfim, mas a gente está falando aqui que com petróleo acima de $60, a Petrobras ainda consegue gerar muito caixa, né? Mas a grande questão aqui é que você tem uma combinação, né? Você tem uma combinação de resultados que, apesar de bons, não são mais tão bons quanto eram 2 anos atrás, né? Por causa da queda do preço do petróleo, também por causa desse menor retorno em função dos maiores investimentos em outros ativos que não têm tanto retorno. Mas tem uma outra questão aqui que é importante a gente lembrar, que é a Petrobras, 2, 3 anos atrás, num momento em que uma grande parte do mercado tinha dúvidas sobre a capacidade dela de pagar dividendos, a Petrobras negociava por 2 vezes lucros, 2,5 vezes lucros. Hoje a Petrobras negocia por mais de 4 vezes lucros. Não é um patamar caro se você for olhar para o restante do mercado, mas já mostra que o mercado já meio que reprecificou essa melhora, né? Então, assim, existia ali um upside que nem dependia muito de melhora de resultado, dependia só de uma melhora da visão do mercado com relação à companhia, né? De ela acreditar mais na companhia. Só que essa reprecificação já aconteceu, né? A gente chama isso no mercado de re-rating, né? Quando o mercado começa a ver a companhia com melhores olhos e atribuir a ela um patamar de múltiplos um pouco maior por causa disso, né? E esse re-rating já aconteceu. Então, se a gente colocar na conta que, por mais que os resultados continuem bons, mas esse espaço para re-rating já foi, então o potencial aqui também tende a ser menor do que a gente viu nos últimos anos. E aí você soma isso a menor capacidade de distribuição de dividendos também. Então, eu entendo que
não que não exista upside para a Petrobras, eu entendo que o papel ainda está relativamente barato, né, se você for comparar com outros ativos, outras empresas do setor de óleo e gás, mas eu entendo que boa parte desse intervalo ali, né, ou má precificação do mercado, já desapareceu. Então, pelo que eu entendi, não é uma recomendação para entrar agora, mas já emendando uma outra pergunta aqui que o David mandou, também não é a hora de entrar vendido, né? Essa também é a pergunta, assim, por mais que não repita, mas também é a pergunta, não seria uma recomendação, mas também quem tá ali, fica, ou é uma questão ali de repente, já entrar vendido ali em Petro 4, por exemplo. Tá, vamos lá. Então, por que não compramos e por que não vendemos? Vamos Boa, é isso. Simplificando. Por que não compramos nesse momento? Por causa dessas coisas que a gente acabou de falar. Hoje a Petrobras já passou por um processo de re-rating, saiu ali de 2 vezes lucros, hoje negocia mais de 4 vezes lucros. Não tem mais um dividend yield colossal, como a gente chegou a ver 2, 3 anos atrás, da ordem de 40% de dividend yield. Hoje a gente está falando de 15, 16, que ainda é bom, mas quando você começa a ver essas coisas de uma pior alocação de capital, dinheiro investido em ativos que não tem tanto retorno, já não é um patamar assim tão interessante se você começa a colocar na balança os riscos, né? Então, tudo isso leva a gente neste momento, não recomendar as ações da Petrobras, eventualmente. Aqui, de novo, aqui no mercado a gente não tem amor às nossas posições, né? Se daqui a algum período, uma semana, um mês, a ação cair para caramba e oferecer um ponto de entrada interessante, a gente vai voltar a olhar com muito carinho para isso. Por enquanto, não é o momento, mas a gente segue de olho. Agora, por que não vender as ações da Eletrobras nesse momento? Porque, Petrobras. como eu disse... desculpe. Por que não vender eu Petrobras? falei também de Eletrobras, mas Petrobras, vamos lá. Por que não vender Petrobras nesse momento? Porque 4 vezes lucros, apesar de estar acima da média da companhia no passado, está longe de ser um múltiplo caro, né? Porque, como eu disse, 15% de dividend yield, apesar de não ser um absurdo, ainda é mais do que quase todas as companhias da Bolsa. Então, não existe, na minha visão, uma simetria tão grande nesse momento para a queda dos papéis da Petrobras, tá? E aqui a gente tem que lembrar, pode explodir uma guerra aqui no Oriente e o preço do petróleo disparar e você vai ser pego de calças curtas também. Então, nesse momento, eu não vejo uma simetria tão grande para a queda dos papéis, tá? Mas isso pode começar a mudar se a gente eventualmente começar a ver uma interferência maior política na companhia, né? Mas isso é uma coisa para a gente ficar de olho. E quando isso acontecer, a Paula vai me trazer aqui para falar sobre essa oportunidade.